Olá, amigos do canal Anatomia Vida. Eu sou a professora Giancarla Bernal e hoje eu trouxe uma aula para vocês na qual eu vou falar sobre os tipos de ossos, a quantidade de ossos do esqueleto humano, a divisão em esqueleto axial e apendicular, o que é símbolo dos membros superiores e símbolo dos membros inferiores e ainda a diferença entre pelve e quadril. Bom, primeiramente vamos falar aqui sobre os tipos de ossos do corpo humano. Os ossos do corpo humano estão divididos em osso compacto e osso esponjoso, sendo que o osso compacto é aquele em que os materiais da matriz óssea estão mais compactados entre si. Então, se vocês observarem aqui nessa imagem, essa superfície que envolve a estrutura óssea é formada por osso compacto. E em seu interior nós encontramos aqui o osso esponjoso. O osso esponjoso ele é um osso mais trabecular, em que existe aí pequenas cavidades formando um osso que parece muito com uma esponja, daí a sua nomenclatura. Então, esses são os dois tipos de ossos que nós temos no corpo humano. Osso compacto, que é esse osso que nós podemos ver aqui na imagem, recobrindo a superfície óssea, e o osso esponjoso, que é esse osso trabecular, cheio de pequenas cavidades parecendo uma esponja. Bom, então aqui nós temos uma imagem de um osso longo, que é o fêmur. Aqui nós temos a epífise proximal do fêmur e aqui uma vértebra do segmento lombar da nossa coluna vertebral. Se vocês observarem, o contorno da estrutura óssea dessa vértebra é composto por osso compacto, enquanto o centro do corpo dessa vértebra é formado por osso esponjoso. Essa imagem ela não nos possibilita ver internamente essa vértebra, mas se nós traçássemos um corte, né, nessa estrutura óssea e pudéssemos ver internamente aqui no processo espinhoso, no processo transverso e também nos processos articulares, nós observaríamos que internamente o osso que compõe essa vértebra é esponjoso e a sua superfície é revestida por osso compacto. Aqui nessa imagem em que nós temos a epífise proximal do fêmur, né, nós observamos o mesmo detalhe, a superfície óssea toda composta por osso compacto e internamente o osso trabecular, que é o osso esponjoso. O osso do fêmur, o fêmur, na verdade, é um osso longo, né? E aí, devido a isso, esse osso esponjoso que nós vimos aqui é encontrado nas epífises proximais e distais dos ossos do fêmur. Porém, na parte em que nós temos a diáfise e o corpo do fêmur, nós temos uma cavidade, né, que é o canal medular. O canal medular não possui osso esponjoso, porque ele tem um revestimento superficial aqui de osso compacto e no seu interior ele é um osso tubular, onde há essa cavidade, né, que é o canal medular. Pessoal, o corpo humano ele é composto por um total de 206 ossos. E esses 206 ossos, eles estão divididos em esqueleto axial e esqueleto apendicular. O esqueleto axial é formado pelos ossos do crânio e da face, o osso hioide, a coluna vertebral, as costelas e o osso externo. Enquanto o esqueleto apendicular é formado pelo símbolo dos membros superiores, símbolo dos membros inferiores e membros inferiores. Então, se vocês observarem aqui nessa imagem, na cor azul, nós temos os ossos do esqueleto axial e na cor amarela, nós temos os ossos do esqueleto apendicular. E como eu listei ali para vocês, eu vou mostrar esses ossos. Aqui nós temos os ossos da face e os ossos do crânio. Nós temos a coluna vertebral e abaixo aqui da mandíbula, o osso hioide, que não aparece nessa imagem por estar sobreposto pela mandíbula, mas ele também faz parte do esqueleto axial. Seguindo mais abaixo aqui o osso externo e as costelas, os arcos costais, né? Todos esses vão aí formar, então, o esqueleto axial. Mais uma vez, ossos da face, ossos do crânio,
o osso hioide, que está sobreposto pela mandíbula, os ossos aqui do tórax, sendo externo e arcos costais, mais a coluna vertebral. Todos esses ossos, então, estão formando aí o esqueleto axial. O esqueleto apendicular, como eu havia dito, é formado pelo símbolo dos membros superiores, que é escápula e clavícula, mais os membros superiores, que vem aqui húmero, rádio, ulna, os ossos do carpo, os metacarpos e as falanges. É formado também o esqueleto apendicular pelos ossos do quadril. Vejam aqui desse lado o osso do quadril do lado esquerdo, aqui o osso do quadril do lado direito, né, que formam o símbolo dos membros inferiores, e mais abaixo os membros inferiores, formados por fêmur, patela, tíbia, fíbula, os ossos do tarso, os metatarsos e as falanges. E esses são os ossos dos membros inferiores. Portanto, todos esses ossos vão compor o esqueleto apendicular. Bom, então só para finalizar aqui, né, e relembrarmos o que seria o símbolo dos membros superiores, o símbolo dos membros superiores é formado por escápula, que é esse osso aqui, ó, na vista anterior, e aqui na vista posterior, o osso escápula, e também o osso clavícula, que nessa imagem ele aparece cortado, né? Ele foi cortado aqui e aqui também. Esses dois ossos vão formar o símbolo dos membros superiores. O símbolo dos membros superiores, antigamente ele era chamado de cintura escapular. Essa é uma nomenclatura antiga, né? Mas vocês ainda podem se deparar com ela em algumas literaturas ou até mesmo no dia a dia, tá? Mas se alguém falar para vocês de cintura escapular, essa pessoa está se referindo ao símbolo dos membros superiores, que é formado por escápula e clavícula, tá? Aqui numa vista anterior, aqui numa vista posterior. Bom, qual a importância desse símbolo dos membros superiores? A função deles é possibilitar a articulação do membro superior com o nosso esqueleto axial. Então, se vocês observarem aqui nessa imagem, né, o nosso membro superior, ele está fixado no nosso esqueleto axial através do símbolo dos membros superiores, que é formado por escápula e clavícula. O símbolo dos membros inferiores é formado pelos ossos do quadril. Lembrando que o nosso quadril, em cada lado, ele é formado por 3 ossos. Íleo, que nessa imagem aparece na cor amarela, isquio, que aparece na cor azul, e pubis, que aparece nessa cor vermelha. Esses 3 ossos formam o quadril. E cada lado, né, do nosso corpo aí tem um osso do quadril formado por íleo, isquio e pubis, tá? Então, aqui nós temos uma vista mais anteriorizada, né? Ela está um pouco oblíqua. E aqui também uma vista mais posterior, tá? Dos ossos aí do quadril. E aqui nós podemos ver, então, o osso do quadril, aonde está fixado o nosso membro inferior. Então, o nosso fêmur, né? Que inicia aí os nossos membros inferiores, está fixado no nosso quadril através dessa cavidade chamada de acetábulo, tá? E aí, então, o símbolo dos membros inferiores está possibilitando que o membro inferior se articule com o nosso esqueleto axial. Então, se vocês observarem aqui, né, nós temos o quadril do lado esquerdo, o quadril do lado direito e o fêmur encaixado na cavidade do acetábulo, possibilitando, então, a articulação aqui, né, em que o membro inferior vai estar fixado ao esqueleto axial. Bom, como eu estava dizendo para vocês, o nosso quadril é formado por íleo, isquio e pubis. Então, eu deixei listado aqui para vocês os ossos que formam o nosso quadril. Então, do lado esquerdo e do lado direito, nós teremos esse osso aqui, que é chamado de osso do quadril, e ele é formado por íleo, que está na cor amarela, isquio na cor azul e pubis, que é esse que está na cor vermelha. Esses são os ossos do quadril.
E se vocês observarem, a pelve, ela é formada pelos ossos do quadril de ambos os lados, mais o osso sacro, que faz parte lá do esqueleto axial, né? E o osso cóccix. Então vejam que há uma diferença grande entre pelve e quadril. A pelve é formada por todos esses ossos, ou seja, os dois ossos aí do quadril de cada um dos lados, mais o sacro e o cóccix. Enquanto o quadril é formado apenas pela junção de ilho, isquio e pubis de cada lado aí do nosso corpo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Façam aí a sua inscrição no canal, deixem o seu joinha para apoiar o meu trabalho e ativem o sininho para que vocês recebam notificações das novas videoaulas. Um abraço e até a próxima!